Tem um WhatsApp ligado aí. Não é o meu. Meu também não. É o do Frigo. Vamos lá, pessoal. Boa noite a todos. Na verdade, bom final de tarde, né? Boa noite a quem está nos assistindo também. Uma live bastante interessante nesse dia que estamos trabalhando em defesa da democracia, com manifestações pelo país todo em defesa da democracia, contra o fascismo, contra os ataques a direitos fundamentais. Importante a gente estar nessa discussão com o nosso deputado estadual, presidente do Partido dos Trabalhadores, Arilson Chiorato, e o nosso Pedro Felipe, delegado da Polícia Civil, e agora pré-candidato aí, com a pré-candidatura dele lançando na nossa chapa para vice-prefeito da cidade de Curitiba. Estamos aqui para fazer esse debate, para fazer essa conversa. Peço para que todos curtam a nossa página, curtam nas redes, joguem para o Instagram, curtam no Facebook e a gente possa fazer essa conversa dessa forma. Boa noite para vocês. Arilson, faz a sua saudação. Na sequência, Pedro Felipe, faz a saudação para nós. Boa noite, professor Paulo Pusca. Boa noite, doutor Pedro Felipe, nosso delegado. Boa noite a você que está aí compartilhando, curtindo, interagindo com a gente e começar uma boa noite especial. Fora Bolsonaro! Uma boa noite aí, que se estenda para todos no estado do Paraná, que concordem conosco que do jeito que está, não dá e precisa mudar e logo. Obrigado, Paulo, da oportunidade. Diga lá, Pedrão. Boa noite a todos os seguidores do professor Paulo Pusca, deputado Arilson Chiorato. Um prazer para mim estar novamente aqui com vocês de novo, conversando, debatendo a cidade de Curitiba, debatendo o estado do Paraná e debatendo o Brasil. E hoje, especialmente, nesse movimento, né, nessa onda positiva, fora Bolsonaro e seu governo reacionário. Muito bem. Nós fizemos essa semana, Arilson, Pedro Felipe, uma live com uma colega minha do passado aí, hoje advogada, está morando na Nova Zelândia, e ela está discutindo que o Stop Bolsonaro é um dos movimentos que estão pululando aí, que estão fazendo bastante sucesso no mundo, principalmente por conta da democracia. Já há mais de ano, o Brasil está passando vergonha no mundo do ponto de vista da implementação de um modelo antidemocrático, da implementação de uma política fascista e de um desgoverno, principalmente nos dois setores mais sensíveis das economias em movimento, a educação e a saúde. A questão da não política pública no controle e combate da doença e a questão da educação, que está bastante complicada cada vez mais. E acho que, então, esses dois pontos são pontos importantes para a gente estar fazendo a nossa discussão. O movimento Fora Bolsonaro e o Stop Bolsonaro está organizado com brasileiros da França, da Alemanha, da Nova Zelândia, da Inglaterra, de Portugal, da Espanha. Tem brasileiros nesse movimento na China, na Indonésia, na Arábia Saudita, ou seja, está espalhado pelo mundo inteiro, infelizmente. Grande acumulação de brasileiros nesse movimento também nos Estados Unidos, Cidade do México, Chile, Argentina, ou seja, a coisa está pegando cada vez mais. Lembra um período de um livro escrito pelo Celso Furtado chamado Ares do Mundo, em que as pessoas para fora do Brasil faziam a denúncia daquilo que acontecia no Brasil, e a gente vai precisar fazer isso com bastante força. Arilson, a primeira questão que a gente vai acabar tendo que falar, não tem como a gente não falar, qual é o erro que está acontecendo
no combate à doença e por que a gente começa num lugar tão bom do ponto de vista da proteção que o Brasil teve, e a coisa se alastra. Qual é o erro, vamos dizer assim, de política pública e governo que está sendo estabelecido, já que a gente tem um SUS como um dos melhores sistemas do mundo, e a gente sabe muito bem que o problema não está no serviço público, não está no atendimento, não está nos hospitais, não está com os médicos, ao contrário, o serviço público está do lado do combate à doença. O problema é outro, o problema é de direção política. E eu queria que você comentasse sobre isso. Professor Paulo e delegado Pedro Felipe, vocês estão se colocando à disposição aí da sociedade de Curitiba, do povo de Curitiba, com uma tarefa de uma pré-candidatura. Na verdade, o problema não está no sistema de saúde, nem no sistema público político, está aí quem está lá. Na verdade, o coronavírus é uma crise sanitária, social, econômica e política. É bom, é importante a gente frisar isso para as pessoas. No caso do Brasil, ninguém fez o vírus. Não foi o presidente A, B ou C que criou o vírus, e nem o governador ou o prefeito. Mas a gestão deles frente à crise pode fazer o vírus ficar mais forte ou o vírus ficar mais fraco. Essa é a verdade. O que está acontecendo no Brasil, primeiro, é a questão negacionista, né? Está se negando a ciência, se negando a existência de uma coisa tão séria e letal como esse vírus. O segundo é o desmonte que teve da política pública de saúde, do SUS. O SUS existe, é o maior sistema de saúde pública do mundo, mas teve bilhões tirados aí por uma escolha política do governo Bolsonaro. Também, professor Paulo, as políticas sociais que fazem o tecido de proteção social, que daria condições para a população cumprir o isolamento, uma vez que não existe remédio cientificamente comprovado ainda, a solução se dá pelo isolamento, a higienização e o distanciamento social quando está na rua. Para você se isolar, você precisa ter resguardo, você precisa faltar o emprego. Para isso tem que ter uma linha, uma política de proteção social, coisa que o Bolsonaro acabou no Brasil. Acabou com os direitos dos trabalhadores, acabou com todo o tecido de proteção social. E também não liberou crédito para as pequenas, micros e médias empresas poderem suspender suas atividades durante algum tempo e deixar o povo em casa. Ou seja, há uma combinação de evento catastrófico, que é o coronavírus, com um evento de catástrofe de gestão, que é o Bolsonaro. E isso tudo fez que a gente criasse aí o maior país em número de infectados, com relação à sua população. No mundo todo tem 12 milhões, no Brasil tem 1,3 milhões de pessoas infectadas. Vamos bater esse final de semana, provavelmente, aí até segunda, 70 mil pessoas mortas. E qual a política criada para isso? A negacionista. Eu não sou coveiro, e daí vamos mudar os números? Essa é a política que existe. Uma visão míope. E qual que é o problema disso, Paulo e Pedro? O problema é que alguns governantes seguiram esse caminho. A gente tem dificuldade de fazer esse debate no crivo paranaense, porque o governador é aliado do Ratinho, e no começo seguiu a cartilha do Ratinho, agora está tentando mudar de postura, porque viu que a coisa avançou e está fora de controle. Em Curitiba, é o exemplo mais clássico de um governante que atrapalhou. Preferiu catar dinheiro público para comprar equipamento e EPI para os servidores públicos, que, aliás, a solução está no serviço público. Nessa hora não existe Deus do mercado, é o serviço público que combate a pandemia. No lugar de comprar equipamento pessoal, tentou dar dinheiro para o transporte público, coletivo, que é empresa privada, na verdade. No lugar de fazer um programa de política social para as pessoas terem um colchão de proteção, resolveu fazer para outros. Negou no começo, também assim, ou desfez, não de forma tão clara para a população como fez o Bolsonaro, mas negou a potencialidade do vírus. E aí está Curitiba no epicentro. As projeções do IPARDES, o Paraná, são catastróficas. Né? Hoje a gente está com 36 mil casos, mas na previsão boa deles, dia 19, agora que 9 dias, nós vamos estar com 48 mil. Na moderada, que eles vêm acertando, vão estar em 57 mil. E na péssima, a gente pode bater em 68 mil pessoas infectadas. Quase metade disso na região metropolitana de Curitiba. Aliás, 40% disso vai acontecer no epicentro curitibano. Ou seja, Pedro e Paulo, ou Paulo e Pedro, o nosso desafio é construir uma oportunidade para as pessoas verem que nós queremos fazer o diferente. Pedro Felipe, meu caro, e a outra ponta, não é isso? Quando você tem uma situação como essa, ela tem imediata consequência na escola.
e na escolinha afetando as crianças. Você imagina como é que estão as situações das famílias com as crianças em casa, tendo que fazer atividade de EAD, a mãe tendo que ficar em casa com esse trabalho, com home office, não é isso? Com trabalho à distância ou desempregada, as professoras tendo que estar em casa com os filhos e também tendo que estar em casa atendendo os alunos, atendendo as crianças, tendo que buscar na escola as atividades, o material, os cadernos, corrigindo e devolvendo, e tendo que dar retorno, Arilson, às vezes pelo Facebook. Eu vejo professoras pedindo para o aluno postar uma maquete, postar uma experiência, postar um caderninho, para que ele se sinta elogiado pela professora, já que a comunicação agora acaba sendo das famílias pelo WhatsApp ou pelo Messenger do Facebook. Ou seja, olha o clima que a gente está vivendo. Pedro, o Pedro, acho que, não sei se desligou a câmera ou sumiu aqui, eu queria saber do Pedro, mas se o Pedro não conseguir falar, pode ser o Arilson mesmo. Eu queria que vocês falassem sobre isso, como é que vai ficar essa situação da criançada durante a pandemia e quais as propostas que a gente vai ter da nossa cidade para poder proteger as crianças, melhorar a nossa educação e melhorar, inclusive, a situação do servidor público municipal, professora, que não tem aumento já há bastante tempo, que teve a sua carreira congelada, que teve as suas progressões retiradas, que a última negociação coletiva feita pelo sindicato com as entidades da prefeitura não foi aceita no início desse governo, ou seja, quem acaba sendo prejudicado é o servidor que está na ponta agora, tendo que atender os alunos da escola. Diga, meu amigo Pedro. Estávamos conversando aqui, antes um pouquinho de entrar no ar, e a gente percebe que o modelo desses governos liberais, da política econômica liberal, é sempre o mesmo, né? Estava comentando aqui com o deputado Arilson que essa semana o governo Ratinho mandou para a Assembleia Legislativa um projeto de lei suspendendo a parcela do reajuste que ele já tinha dado em 2019, ou seja, deu parcelado em 3 vezes e suspendeu a última parcela. Ou seja, quem paga a conta, seja no governo Ratinho, no governo Rafael Greco, no governo Bolsonaro, é sempre os servidores públicos. Não foi isso, Arilson? Infelizmente é verdade. Infelizmente. É uma escolha, viu, doutor Pedro? É uma escolha política. A gente tem que deixar isso claro, viu, Paulo? Eu acho que nós temos por obrigação de deixar isso bem nítido para a população. O lado que alguns querem estar. Não adianta ter um discurso bonito, suave, ou até convincente, como tem o prefeito curitibano, um discurso de paz e amor, quando por trás você faz a ironia e a guerra. Não adianta falar que protege as crianças, quando na verdade você as expõe, como o caso que o Paulo coloca da educação, que é aí um desafio, um sistema de EAD que é excludente, professor Paulo. As pessoas têm dificuldade de ter acesso à internet, dificuldade de ter o celular ou ter o computador. Muitos pais chegam a reclamação nas minhas redes sociais que usam o telefone para fazer o trabalho home office em casa. O que acontece? O EAD é importante, sim, mas como atividade complementar. Não pode ser um mecanismo de oferição de nota e de qualidade de ensino. É isso que a gente tem que debater com a sociedade, principalmente aí na capital Curitiba, né? Eu vejo o desafio que é para vocês dois construírem um plano de educação que inclua as pessoas. Sabe o que eu mais fico preocupado? Será que ninguém vai construir um plano de governo do bairro para o centro? Pensando na periferia, nos excluídos, nos marginalizados, né? Nas pessoas aí que foram colocadas à mercê, seja na educação pública, seja no acesso à saúde pública. Será que uma Curitiba, professor Paulo, que converse com a região metropolitana, que converse com os outros municípios e compartilhe seus problemas e angústia? Não dá para ter uma Curitiba administrada só do Batel. Eu acho que esse é um grande desafio para vocês dois pensarem aí e construírem. A questão vai mais longe, Arilson, porque, veja, o sistema nosso que está fazendo pela TV da cidade, ele não alcança a região metropolitana. Aí você tem os alunos da região metropolitana que precisavam ter um suporte para um programa que pudesse minimamente atender como o nosso atende. Isso começa a causar problema de convênios, porque a escola estadual e a TV estadual, ela acaba tendo um modelo diferente do modelo da cidade.
O modelo da cidade tem que ser um modelo conurbado, a gente não pode esquecer disso. E lembrar que em nenhum momento a gente pode fazer crítica à rede, porque a gente tem uma bela rede, a gente tem professoras que são dedicadas, a gente tem formadoras nos centros de formação, como é a Escola Municipal da própria Educação, que estão fazendo o serviço pesado a partir da rede. Tem um conjunto de professores que está dando as aulas EAD com a melhor qualidade. E você tem a secretária mesmo, ou vários do nível estratégico do governo, que são servidores de carreira e excelentes. A gente não pode cair no erro de, num momento como de crise como agora, achar que a crise está vindo do serviço público. Até pode ser no serviço público, mas não naqueles que prestam essa atividade. Eles são demais qualificados. Eu diria mais, Arilson, os servidores públicos municipais de Curitiba talvez seja um dos servidores, do conjunto de servidores mais qualificados do Brasil. A nossa cidade é forte com o serviço por isso, mas tem que ter a direção correta, tem que ter a indicação correta, a escolha correta. E quando isso não é feito, essa decisão afeta, por isso que é tão importante ter liderança na prefeitura, ou ter liderança nos quadros que vão fazer a indução da própria política, porque se isso não for feito, o desdobramento gera resultados catastróficos. E aí é disso que a gente está falando. Então, você veja, as professoras estão fazendo a sua parte. As diretoras, muitas vezes, estão fazendo a sua parte. Aquelas que são formadoras, não é? Aquelas que fazem, no EAD, você chama isso de conteudista, aquelas que realizam essa atividade, estão tentando realizar a sua atividade específica. O problema é a direção que o atual governo está dando. E essa é a crítica que a gente pode fazer com mais força. Pedro Felipe, eu queria ouvir mais de você, porque daí gera uma outra coisa. No meio da pandemia, eu tenho uma questão específica. Eu tenho o aumento do desemprego, a diminuição da renda e o aumento da criminalidade, que acaba acontecendo para cá. E essa é a área, vamos dizer assim, que o Pedro Felipe pode falar mais para nós. Como é que eu tenho que exercer uma política que estabeleça para nós qual é o caminho da segurança pública na cidade num período difícil como esse que a gente está vivendo? Ô, Paulo, eu acho que caiu a rede dele lá, que ele sumiu da nossa tela aqui. Se o Pedro caiu, a gente muda de assunto e o Pedro, quando voltar, ele aparece. Arilson, você é um deputado, além de combater aquilo que sempre foi os princípios fundamentais de defesa de direitos do PT, você teve experiência na administração. Você, tanto no parlamento quanto na administração pública, de nível estadual, exerceu o cargo já de administração. Qual que você diria para nós que é o principal desafio que nós temos na prestação do serviço público, principalmente em períodos de crise? Como tem que ser essa liderança que quem está exercendo à frente de parlamento, ou mesmo dentro de secretarias, como é que isso tem? Qual é a mensagem que o PT fez diferente e que pode retomar do serviço público para um momento como esse? Ô, Paulo, o servidor é uma pessoa que dedica a sua vida a prestar trabalho coletivo, pro coletivo. É uma pessoa que, às vezes, abdica de tempo, de horário, às vezes abdica até de questões pessoais para servir o público. Então, nesse momento de pandemia, a gente só tem uma saída, é o Estado. Nesse momento, quem vai cuidar de você? Quem vai medir a tua pressão? Quem vai ver se você está com febre? Quem vai fazer o teu exame? Quem vai te internar? Quem vai te locomover? Quem vai cuidar de você? Para a maioria dos casos, lógico, tem a rede privada, mas a maioria do povo brasileiro é o Estado, é o servidor público. Assim como quem faz tua segurança quando você está na rua, assim como quem cuida da sua educação. Então, primeiro é valorizar o servidor e o serviço público. Você tem que ter na mente que o serviço público é essencial para você promover a igualdade. Porque a desigualdade já é feita pelo mercado. Onde você ganha mais, o outro ganha menos, já tem uma distorção. Então, o serviço público vem para corrigir e prestar o serviço para aqueles que estão em situação desigual, principalmente. Então, o PT acertou no quê? A fazer uma economia que incluísse as pessoas e a colocar um serviço público de excelência, de fácil acesso. Por isso que a gente viu esse monte de construção de UPAs, né? 63% dos leitos de UTI que tem hoje no país é coisa do PT. Mais de 4 mil, né? Mais de 4 mil UBS construídas do teu bairro aí em Curitiba, na região deve ter várias UBS construídas com o PT. UPA, Unidade de Pronto Atendimento, o SAMU, criado pelo PT. Então, a gente pensou no serviço público, criamos estrutura, programa Mais Médico, 18 mil profissionais, 8 mil médicos e mais 10 mil entre enfermeiros e outros tipos de profissionais. Coisa do PT, né? Criamos lá o Brasil Sorridente, coisa do PT. Então, nós pensamos nos programas de saúde
E para isso, valorizamos quem presta o serviço. No momento de pandemia, se fosse hoje nós administrando, a nossa rede social e os programas seriam mais amplos. Assim, a gente conseguiria deixar mais a população em isolamento e mais atendida. Aí, em Curitiba, a gente podia ter pensado diferente, feito um serviço que chegasse nas pessoas, um alerta do problema. Aliás, viu, Paulo, qual que é o principal problema da pandemia? Ela era previsível, ela aconteceu em novembro na China. Sabiam que ia chegar para o Brasil. Qual foi o movimento que a Prefeitura de Curitiba fez para antecipar o problema? Nenhum. Vamos ser sinceros, não fez. Não fez um movimento de prevenção, não criou políticas sociais. Qual o tratamento que nós temos? Aí o doutor Pedro Felipe pode entrar na área de segurança pública e falar sobre isso também, né? Para as pessoas que estão na rua. Qual tipo de política pública que a Prefeitura de Curitiba fez? A gente fala, isolamento social, fica em casa. E quem não tem casa, fica onde? Que tipo de política pública construiu? Com o aumento do desemprego, o aumento de problemas de segurança, qual que foi a saída construída pela Prefeitura de Curitiba? Essa é a questão. Aparecer na televisão e falar, cuide-se, fique em casa, só isso não é. Isso é muito pouco. É muito pouco porque vale uma vida. E o PT defendeu a vida, a política pública e o servidor. Por isso nós acertamos tanto. Pedro, agora que você voltou aqui, acho que a conexão estava ruim antes, eu queria te perguntar de novo aí, como é que seria para nós, aí que eu tinha feito a análise do seguinte, resultado acaba sendo também desemprego estrutural, questão de renda, questão de violência, e aí afeta a atividade pública de segurança. Como é que a gente pode fazer para ter alternativas ou ter saídas de enfrentar isso durante o período da pandemia e pós-pandemia? Paulinho, acho que o nosso delegado está com problema de conexão lá. Não é a conexão dele lá. Deixa eu te fazer uma pergunta agora, Paulo. Deixa eu te fazer uma pergunta agora. Eu sei que você é um sujeito super preocupado com o próximo. Cara que pensa no próximo, que cuida. Você acha que um administrador público, quando vai tomar uma decisão, o primeiro olhar não tem que ser sobre a vida das pessoas e sobre a vida daquele que presta o serviço em prol do próximo? Se isso for sim, que eu sei que a sua resposta é sim, como que a gente pode construir uma Curitiba para toda a nossa gente, para todas as pessoas, a partir da prefeitura ser indutora de desenvolvimento econômico e social? Veja, essa tua pergunta é fundamental e ela acaba sendo, talvez, o eixo fundamental daquilo que a gente pense a respeito do desenvolvimento da cidade. Pegar um conjunto de servidores, como eu disse para você, que estão entre os mais preparados do país e conduzir uma administração, essa é a parte mais fácil, porque os servidores já são os melhores. Você tem grande conjunto de servidores e o grande conjunto de servidores que tocam com competência um município forte e poderosíssimo do ponto de vista do serviço público, criatividade e formação. Qual é o problema? É que o tamanho da cidade e o tamanho dos problemas da cidade são maiores do que isso. E é preciso organizar de uma forma que a gente possa atingir toda a população de Curitiba. A política excludente, ela não acontece só porque a gente deixa de lado uma parcela da população. Muitas vezes a política excludente acontece, primeiro, por uma questão ideológica de decisão, para quem que a gente faz a política, e segundo, porque a gente não tem tamanho, orçamento, economia e até produto interno bruto, para poder fazer com que todas as políticas públicas formuladas atendam o conjunto da população. E é aí que entra a diferença. E é aí que entra a história do progressismo no Brasil. É aí que entra o desenvolvimento social, que é fazer a diminuição das desigualdades, o combate à pobreza, a preocupação com o outro, como você pergunta, para além do Estado. É uma ilusão achar que só o Estado vai dar conta. E a gente sabe muito bem que a gente tem muito mais do que o Estado. As políticas devem pensar na ampliação do serviço público, mas elas também devem incluir todas as atividades da sociedade civil organizada que também realizam atividades em conveniência em convênio com o Estado. Tá? Então, veja, a gente tem uma grande rede de creches que também atende a atividade pública e que, a partir de determinados modelos, possa prestar um serviço controlado pelo serviço público.
É uma ilusão a gente achar que a gente vai conseguir estatizar completamente toda atividade de creche, não é isso? De CMEI. A gente precisa dos privados também, que já realizam um braço importante, principalmente em Curitiba. O que precisa ter controle, porque o uso do dinheiro público destinado a eles é preciso se colocar. A gente tem um conjunto de igrejas, a gente tem um conjunto de atividades de terceiro setor, a gente tem atividades que às vezes estão dentro de pastorais, ou mesmo em atividades que muitas igrejas evangélicas realizam, que são de prestação de um serviço social importante, que às vezes estão dando conta. O movimento social faz essa atividade. Hoje, na questão da fome, os movimentos ligados à agricultura familiar e mesmo o movimento sem terra estão dando conta da atividade de alimentação de parte da população. O serviço público precisa potencializar esse conjunto de atividades. E mais, o conjunto dos pequenos empresários, o próprio empresariado, que também realiza atividade que pode ter fomento para o controle delas, seja na renúncia fiscal ou seja no escalonamento dos próprios tributos, com atividades em conjunto, precisa ser realizado dessa forma. Sempre defendemos a ampliação e o aumento do Estado, potencialização das dinâmicas do próprio serviço público, mas eu também tenho a sociedade civil organizada, que também realiza essas atividades. A gente precisa saber qual é a prioridade. A diferença da economia clássica e a economia política é que na economia política, que é aquilo que eu tanto estudo e defendo, eu tenho o eleger prioridades, elencar quais são as prioridades do governo. E se a prioridade nesse momento é o que vai acontecer logo em seguida, que é a completa crise e a desestruturação que gera já o desemprego e que vai precisar retomar o aquecimento da economia, retomar os trabalhadores, retomar a organização dos trabalhadores, é ali que nós vamos ter que colocar. A prefeitura vai ter que ser o vetor da recuperação da economia. Só uma coisa que eu queria te comentar, Wilson. Logo que acaba a Segunda Guerra Mundial, um país como a Iugoslávia, por exemplo, colocou a juventude para a construção de uma estrada de ferro. Talvez uma das obras mais belas do mundo foi essa construção iugoslava da estrada de ferro pela juventude. Não quer dizer que a gente vai fazer algo desse tipo, até porque hoje a gente tem outras situações, mas a juventude potencializada em atividades vai precisar recuperar a economia também. Ou seja, se a gente tiver uma carestia que gere, por exemplo, problema, inclusive na aquisição de novos automóveis, talvez a gente precise fazer uma grande política na cidade para que as pessoas se desloquem com bicicleta. Talvez a atividade que a prefeitura tem que fazer é mudar o modal ou investir com a ampliação dos modais que já existem para que as pessoas economizem, para que as pessoas deixem de emitir os gases poluentes, não é isso, nos seus veículos, porque a gente viu quanto foi bom na pandemia o céu mudar de cor, para que a gente precise discutir a qualidade da água, para que a gente precise, às vezes, mudar o nosso hábito. Nós estávamos acostumados com o shopping, quem sabe vai ser um momento no futuro de reaproveitar o uso do parque. A gente vai precisar repensar nossa cultura, a gente vai precisar pensar a forma que a gente vai lidar agora com a música, com a dança, que nos serviu para acalentar a pandemia. Em momentos de isolamento, em vários lugares das cidades, principalmente no mundo, a saída, Arilson, para ninguém se desesperar ou ficar louco, era abrir a janela e tocar uma sanfona, em tocar um violão. Às vezes um saxofone no meio da rua salvou a tristeza e a chateação de idosos que estavam fechados em meio à pandemia. Essa criatividade, a prefeitura vai precisar voltar a ser um indutor, um centro produtor de cultura, vai precisar fazer com que as pessoas retomem a sua vontade e atividade. E a colaboração vai ser da sociedade. É assim que a gente pode fazer um novo governo, uma nova saída. A nossa prefeitura tem orçamento, tem planejamento, tem previsão. Agora ela vai precisar se voltar para a recuperação da economia. E vai ter que ter como foco o pequeno empresário, vai ter que ter como foco o produtor rural e urbano, vai ter que ter como foco o conurbano, aquele que mora na região metropolitana, trabalha aqui, vive lá ou vice-versa, e vai ter que pensar como foco juventude e periferia. Esse tem que ser o nosso caminho para a resposta do que você me trouxe. E, Paulo, a gente tem que ter um olhar também para uma segurança pública mais cidadã. Acho que a gente tem um papel importante para discutir com o Dr. Pedro Felipe sobre segurança pública municipal. Como a prefeitura, como podemos induzir um modelo de segurança mais cidadão, mais inteligente e mais preventivo, né, doutor? É isso, meu amigo. Pedro Felipe, agora vamos tentar agora, Pedro. Tá ouvindo bem a gente?
Ouviu a pergunta, doutor Pedro? Eu acho que ele não está ouvindo, né? Não. Ouviu, tá respondendo? Eu acho, mas o problema é a conexão. Tá ruim a conexão. Mas Olha, não tem Paulo, problema. posso te falar uma coisa? Diga, Uma meu coisa amigo. que a gente vem debatendo, ó. Tá acontecendo com nós agora aqui. O doutor Pedro não está conseguindo falar conosco. Uma das coisas que a gente tem que pensar é uma cidade de inclusão. Inclusão não só incluir pessoas, mas inclusão digital. Essa pandemia vai mudar a nossa relação social, vai mudar a nossa relação econômica, a organização social do trabalho, e muita coisa vai acontecer pela própria internet. Então, o processo de inclusão digital, de espalhamento de acesso para as pessoas, de treinamento para as pessoas poderem usar, e de linguagem acessível de internet, é uma coisa que a gente precisa discutir. A cidade, para ela ser inovadora, para ser a Curitiba que todos nós queremos, precisa passar por isso. Então, eu queria falar para vocês dois, que nós somos nossos pré-candidatos, a prefeito e a vice. Discutam uma inclusão digital de todos e todos curitibanos, de todos e todas curitibanos. Isso é essencial para a gente fazer uma política, né, de equidade, para deferir as pessoas. Tem muita gente que não tem condições. Você está vendo que o Pedro está num lugar que ele mora em Curitiba, que tem bastante potencial de, digamos, de sinal de internet, e está tendo uma dificuldade imensa. Você imaginou quem mora na periferia? Você imaginou? E tem um outro detalhe, Arilson, não é só o morar na periferia. O cara coloca, por exemplo, R$50 de crédito do telefone celular. Precisa fazer uma live por ali, ele gasta em menos de meia hora de conversa ou reunião, às vezes de trabalho, os créditos do telefone para poder fazer essa discussão. Tendo em vista esse problema de estar com o não acesso do Pedro, você também daqui a pouco tem uma live, eu também tenho daqui a pouco uma live, a gente vai seguir para 3 ou 4 programações. Vamos então fazer cada um de nós as nossas considerações finais já, foi um bom bate-papo que a gente teve, esse é o primeiro de vários, né, Arius? Não é só esse, a gente tem conversado bastante, e vamos já se preparar para daqui a pouco, a nossa programação vai seguir por aqui. Faz um fecho teu, eu faço um fecho meu. Que você tenha uma boa sorte na caminhada aí e consiga debater com toda a população de Curitiba. Seja pelo meio virtual, que provavelmente é o que tem mais agora, e depois, se puder, pelo meio presencial, que você faça desse debate uma chance de Curitiba ter uma opção diferente nessas eleições. De uma Curitiba ter um candidato que tenha a sua cara, a sua alma, o seu coração. Que seja um candidato que respeite o que o povo pensa e que não faça o povo pensar o que não seja o correto. Porque, ultimamente, a gente vem quase caindo num conto de fada. Elogiaram tanto a cidade, criaram tantas ilusões, e a hora que o povo precisou, não existiu a mágica que suprisse a necessidade das pessoas em Curitiba. Essa pandemia é um exemplo de como Curitiba precisa ser tratada com carinho e seriedade. De como não é verdade tudo aquilo que se fala. Que Curitiba é bonita, que Curitiba é uma cidade de pessoas lutadora, trabalhadora, que é uma cidade moderna, é verdade. Mas que carece de organização do seu serviço público, que carece de ter escolha política, de cuidados mais sensíveis, que carece de distribuir a renda para todos terem mais acesso, que carece de ter uma Curitiba mais fraterna e mais humana. Que seja uma Curitiba tão especial quanto é o seu conto de Natal no final do ano. Quando é essa magia espalhada sobre a cidade. Curitiba precisa ter essência, precisa ter gosto, precisa ter espírito de realmente mudar a vida das pessoas. E eu sei, meu irmão, eu sei, professor Paulo, que você, o Pedro Felipe, que não pôde estar aqui com nós, está tendo problema de internet, tem toda essa vocação e essa vontade. O que você precisar desse teu amigo aqui, para fazer um debate, para conversar, para ajudar a construir, vou estar aqui. Mas quem vai te ajudar mesmo é o povo curitibano. Porque a hora que conhecerem você, como eu conheço, saberão que Curitiba só tem caminho com o professor Paulo direcionando todo esse coletivo. Deus te abençoe. Obrigado, meu amigo. Obrigado da oportunidade, primeira de muitas que estaremos juntos aí.
Tá bom, obrigado, meu amigo. Quero agradecer a todo mundo que esteve conosco, então, nessa. Lembrar que daqui a pouquinho a gente tem mais uma. Hoje, num dia importante, em que a gente está discutindo a questão da democracia e discutindo a questão do aumento do fascismo. Precisamos discutir a política, a grande política, o lugar da política. Não dá para a gente dizer que a política é um espaço em que as pessoas são corruptas. Isso é uma mentira clássica. A política é o espaço das decisões. E quem toma a decisão são as pessoas. Se as pessoas não participarem das decisões da sua cidade, elas vão abrir mão da política para quem quiser tomar decisão sozinho. Quanto mais tomamos decisões coletivas, mais acertamos nas decisões. Depois disso, a discussão é em torno do que é a democracia hoje e a crise democrática que a gente vive. Então, a gente agradece imensamente quem nos acompanhou até aqui e daqui a pouco temos mais discussão. Obrigado, Arilson, obrigado pelo Felipe, obrigado, Gabriel, que está por trás aí fazendo a nossa produção e vamos seguir em frente. Grande abraço a todos. Tchau, tchau. Paulinho, fora Bolsonaro. Boa! Fora Bolsonaro.